revelação educacional. O presente, fruto do passado, é também a semente do futuro. Episódio 5. Contribuições com elementos da educação de hoje. Olá, minha amiga e meu amigo educador. Aqui é o Ismael Bravo. Muito contente por ter você aqui no Contexto Educacional. Esse é um momento muito especial e belo. Se você tiver alguma dúvida e sugestão de algum tema, mande um e-mail para contextoeducacionalresponde@gmail.com. Só lembrando, esse é nosso último episódio da série. Como havia dito aos amigos que se inscreveram no canal Contexto Educacional, para não esquecerem de enviar e-mail solicitando o link do conteúdo grafado em PDF. Beleza, então vamos lá. Esse é o 5º episódio, as contribuições com elementos da educação de hoje, da série Revelação Educacional, como sempre pela busca em exortar a educação, com o objetivo de lançar luzes sobre a educação da nova era e dos novos tempos, com base em nosso contexto. Cada elemento apontado aqui contribui com o professor na abordagem de oportunidades dentro do plano de estudos e desenvolvimento do aluno, uma disponibilizar para explorar e discutir. De modo que o aprendiz interaja apontando o seu entendimento da situação que se apresenta. O rol de elementos de ajuda educacional, colhida ao longo dos anos, perpassa em poder ensinar lições valiosas e sentimentos nobres, comportamentos edificantes, ter coragem nas horas de sofrimento, consolar e fortalecer nas tristezas e dúvidas, encorajar nos obstáculos e desafios, orientar sobre a tomada de decisões, orientar sobre a melhor direção a seguir, afastar do declínio ético e espiritual, proteger do assédio de mal influenciadores. Nas preocupações e ansiedade dos pensamentos, ter serenidade e paciência na mente. Nas dores e sofrimento do corpo e da alma, ter resistência física e equilíbrio emocional. Lições a aprender em todas as dores e sofrimentos. Lições a aprender de todos os acontecimentos. Sempre lembrar com simplicidade e humildade das imperfeições, fraquezas e vaidades. Ensinar a superar as mágoas e egoísmos. Praticar a caridade e o amor ao próximo, e resistência física e equilíbrio emocional. Trazer a educação ao encontro do presente como semente do futuro, consolidando o verdadeiro caminho da educação. Hoje em dia, a educação se limita à conquista de diplomas. No entanto, a verdadeira educação deveria capacitar o indivíduo a utilizar o conhecimento obtido para enfrentar os desafios da vida e, na medida do possível, contribuir para a felicidade de todos os seres humanos. Nascido na sociedade, o seu dever é trabalhar pelo bem-estar e progresso da coletividade, em mais esse aspecto do contexto educacional. Só para lembrar, postamos os links dos episódios nas redes sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, X. Você também pode ouvir no Spotify ou na sua plataforma mais usual, é só buscar pelo podcast Contexto Educacional. Queria pedir para inscrever-se para receber aviso de novas postagens, comentar, sugerir novos temas e compartilhar com quem julgue gostar do assunto. Pois assim, ajudará na divulgação educacional e divulgar sobre educação é um ato de amor fraterno e altruísmo. Episódio 5. Contribuições com elementos da educação de hoje. Atualmente, o conhecimento adquirido por meio da educação tem sido mal utilizado, pois é direcionado unicamente para a obtenção e desfrute de conforto material e prazeres sensoriais. Tal educação, embora tenha contribuído para o desenvolvimento de algumas habilidades intelectuais e técnicas, falhou completamente no tocante ao desenvolvimento de boas qualidades. Em consequência da preocupação excessiva com prazeres, a sociedade moderna está imersa no materialismo. Antigamente, quando os alunos concluíam o seu período de aprendizado do seu guru ou mestre, estavam prestes a iniciar a vida como chefes de família, o preceptor lhes dava uma mensagem de despedida contendo diretrizes para o seu benefício material e espiritual. Hoje, a observância dessa cerimônia é feita sob a forma do que se chama de convocação-formatura. Elementos de ajuda para os alunos. Princípio do amor para os alunos. É essencial que todos reconheçam e pratiquem o princípio do amor. Em todos os tempos,
o amor esteve presente entre os bons e os maus, nas florestas ou nos palácios, no apego ou na separação, na conduta e na fala, na mente e na ação. Ele é onipresente. A arma mais poderosa para destruir as forças do mal, que se alastram pelo mundo hoje, é o amor. Infelizmente, as pessoas não estão trilhando o caminho correto para adquirir esse amor sagrado. O amar é a semente do amor, é também os galhos, as flores e os frutos. Para saborear o fruto do amor, é indispensável praticá-lo. Por exemplo, o vasto oceano, ao ultrapassar seus próprios limites, é criticado por seu mau comportamento. Do mesmo modo, o corpo e a mente humanos só são saudáveis quando os alimentos são consumidos com moderação. O excesso na alimentação provoca vários distúrbios. Tudo no mundo é governado por limites bem definidos. No entanto, o amor é ilimitado. Amigos e inimigos. Quem são os nossos amigos e quem são os nossos inimigos? Os nossos bons pensamentos são os nossos amigos, enquanto os maus pensamentos nos acompanham como sombras. Ao purificarmos os nossos pensamentos, as nossas vidas serão transformadas em vidas ideais. A mente é um feixe de pensamentos, e é deles que decorrem as ações, das quais brotam os frutos. Portanto, os pensamentos são as sementes que, finalmente, frutificam na forma de boa sorte ou de infortúnio. O ser humano é, por conseguinte, o arquiteto da sua própria vida. Uma vez que os pensamentos determinam as ações, é fundamental cultivar bons pensamentos. Até mesmo indivíduos maus foram transformados pela influência de pessoas boas e piedosas. Quando a mente se volta para Deus, a vida inteira se purifica. É necessário controlar os sentidos por meio da devoção e da perseverança. Jovens, as pessoas devem mudar a sua visão, os seus pensamentos, as suas palavras e o seu comportamento. Os jovens perguntam por que não podem viver em liberdade como os peixes, as aves e outros animais. Eles devem compreender que cada criatura desfruta de liberdade de acordo com a sua própria natureza. Por conseguinte, o ser humano deve gozar de liberdade conforme a sua natureza humana. Vocês não podem se considerar seres humanos e viver como animais. Desfrutem da liberdade de um ser humano. Ser livre como um animal implica em se tornar um animal. Mas qual é a liberdade de que se deve desfrutar? O ser humano está sujeito a determinadas limitações. Deve ser fiel à verdade, seguir a retidão, cultivar o amor e viver em paz, além de observar o princípio da não-violência. Aderindo firmemente a tais valores, ele pode exercer a sua liberdade. Em outras palavras, o exercício da liberdade no seu verdadeiro sentido exige o respeito a esses 5 valores fundamentais. É nessa liberdade que o ser humano encontrará a verdadeira bem-aventurança. Empatia. Talvez vocês não tenham a oportunidade de participar de algum projeto grandioso de ajuda humanitária que possa beneficiar milhões de pessoas. No entanto, podem ajudar um cordeirinho manco a ultrapassar uma cerca ou guiar uma criança cega na travessia de uma rua movimentada. Esses também são atos de adoração. O serviço altruísta é mais proveitoso do que práticas como a repetição do nome do Senhor, meditação, oferendas ou rituais, frequentemente recomendadas para aspirantes espirituais. Isso porque o serviço desinteressado serve a 2 propósitos: a eliminação do ego e a obtenção da bem-aventurança. Se alguém ao seu lado demonstrar profunda tristeza ou se ouvirem um bebê chorar, vocês se sentirão felizes. Não. Os seus olhos se encherão de lágrimas de compaixão. Por que isso acontece? Porque existe um vínculo invisível entre vocês. Apenas o ser humano possui a qualidade da empatia, só ele consegue se alegrar com a felicidade dos outros e se entristecer diante da dor alheia. É por esse motivo que ele é o modelo de perfeição da criação, o ápice do progresso animal. Somente o ser humano é capaz de prestar serviço desinteressado. Essa é a sua glória especial, a sua habilidade única. Eu sou um ser humano. Os jovens, devido à pouca idade, tendem a seguir as inclinações da mente e não alcançam todo o potencial da sua inteligência. Consequentemente, ficam sujeitos a uma série de agitações e frustrações. Por esse motivo, é fundamental que aprendam a exercer o seu poder de discernimento. A pergunta que todo estudante precisa se fazer é: eu sou um ser humano. Nessa condição,
Como devo proceder para conquistar o respeito e a consideração dos outros? Em qualquer situação, ele deve refletir sobre qual é o caminho correto e qual o caminho a ser evitado. É essencial realizar uma análise cuidadosa antes de decidir o que fazer e para onde ir. E, uma vez que tenha adquirido o devido conhecimento, ele não deve agir como uma pessoa iletrada e sem educação. A sua conduta tem que ser um reflexo do seu aprendizado. A humildade é a marca da verdadeira educação. Sem humildade, a erudição perde o seu valor. O discernimento é essencial para todo estudante e pessoa instruída. Elementos para os professores. Tu és aquilo é a tradução de um dos 4 grandes aforismos proclamados pelos Vedas e significa tu és o absoluto. Mantenham-se firmes nessa fé. Imaginem um rio que se funde no oceano. As águas do oceano se elevam como vapor quando aquecidas pelo sol, formando nuvens que, por sua vez, caem sob a forma de gotas de chuva. Cada gota traz dentro de si o ardente desejo de retornar ao oceano do qual foi exilada. Contudo, o sentimento de individualidade sobrepuja esse anseio. As gotas de chuva se acumulam e fluem como riachos e regatos, que vão aumentando de volume até se tornarem afluentes de rios, inundando as planícies. Finalmente, o rio se funde no oceano, perdendo seu nome, a sua forma e as suas características. Mas, apesar de todas as transformações sofridas pela água ao longo do seu percurso até o oceano, ela continua sendo água, seja como vapor, nuvem, chuva ou rio. Nomes, formas e qualidades mudam, porém, a essência permanece inalterada. Similarmente, o ser humano emerge do oceano da divindade e o seu destino é se fundir nele. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Propósito da educação. O propósito da educação deve ser o de levar uma vida de plenitude, não o de simplesmente ganhar a vida. Aprender com um cientista a composição química da água é um tipo de conhecimento que pode ajudar a conseguir um emprego. Mas saber como utilizar a água de maneira correta, de modo que todos possam partilhar dos seus benefícios, é conhecimento espiritual. Esse conhecimento superior eleva a vida e a torna significativa. Quando o conhecimento mundano e o espiritual se unem, a existência humana se torna sagrada. Há um ditado em canarês, língua do sul da Índia, que diz: o lótus é o ornamento da água, a casa é o ornamento da cidade, as ondas são o ornamento do oceano, a lua é o ornamento do céu, a virtude é o ornamento da vida humana. Se não há boas qualidades, todos os adornos são desprovidos de valor. Nenhum adorno é capaz de superar a beleza criada pelo divino. É essa beleza que se deve apreciar. A beleza é Deus. Por que tentar aperfeiçoá-la? Quando se tem beleza natural, por que buscar cosméticos artificiais? A verdadeira beleza está nas boas qualidades. Professores, ao ensinar, lembrem-se de que estão envolvidos em uma nobre tarefa em benefício das crianças confiadas aos seus cuidados. Devem sentir que, ao educá-las, vocês estão educando a si mesmos. Por exemplo, ao comunicar algum conhecimento às crianças, vocês aprofundam a sua própria compreensão do assunto. Até mesmo a leitura de livros para ensinar às crianças constitui uma fonte de alegria. Portanto, cultivem sempre o sentimento de que tudo o que é feito aos outros, na verdade, é um serviço prestado ao divino que habita em todos. Quando os professores cumprirem seu dever com esse espírito, inspirarão nas crianças o sentimento de amor universal. Lembrem-se de que as crianças têm corações sensíveis e mentes inocentes. Somente se vocês preencherem os corações das crianças com amor é que o mundo poderá alcançar paz genuína. Professores. 2. Os professores devem preencher com nobres ideais o coração dos jovens estudantes, a fim de que estes possam ser moldados em instrumentos fortes e resistentes capazes de levar a sociedade do futuro à glória que é o seu direito. Professores devem praticar o que pregam e ser exemplos que sirvam de inspiração aos alunos. Tal docente, tal discípulo. Quando se abre a torneira, a água desce do reservatório situado no alto. A água que sai da torneira tem a mesma qualidade da água do reservatório. Quando o coração do professor está repleto de bondade, altruísmo e amor, os alunos expressam essas virtudes em cada um dos seus atos. Existem milhares de professores para crianças no Brasil. Se cada um deles orientar e aprimorar 100 crianças,
a nação será realmente transformada. Vocês devem examinar o que se alcançou desde a implantação desse programa. É uma avaliação que precisa ser feita com frequência. Se o professor cultivar uma natureza pura, os alunos se tornarão personificações dessa pureza. Por conseguinte, ele deve estar vigilante para que as ervas daninhas do ódio, da inveja e de vícios semelhantes não criem raízes no seu próprio coração. Princípio do amor. É essencial que todos reconheçam e pratiquem o princípio do amor. Em todos os tempos, o amor esteve presente entre os bons e os maus, nas florestas ou nos palácios, no apego ou na separação, na conduta e na fala, na mente e na ação. Ele é onipresente. A arma mais poderosa para destruir as forças do mal, que se alastram pelo mundo hoje, é o amor. Infelizmente, as pessoas não estão trilhando o caminho correto para adquirir esse amor sagrado. O amor é a semente, é também os galhos, as flores e os frutos. Para saborear o fruto do amor, é indispensável praticá-lo. Contudo, em vez de procurar compreender a verdadeira essência do amor, o ser humano está empenhado na busca de riqueza e poder. Sem dúvida, tais coisas são importantes, mas apenas dentro de certos limites. Riqueza e poder. O desejo por riqueza e poder, por si só, não é algo errado. No entanto, riqueza e poder devem ser empregados para fins corretos. Seja qual for a posição que você ocupe, certifique-se de que seja exercida de forma digna. Um sapateiro que fabrica calçados desempenha um trabalho tão digno quanto o de um primeiro-ministro que governa o país. Portanto, cada indivíduo deve cumprir seu dever adequadamente. Não há distinção entre superior e inferior nesse quesito. Para cada pessoa, sua ocupação é motivo de orgulho. Portanto, cumpra seu dever com sinceridade. Todos deveriam estar imbuídos desse sentimento. Certifique-se de que executa suas tarefas de forma adequada, sem falhas ou defeitos. Quando todos cumprirem seu dever com esse espírito, o bem-estar do mundo inteiro será automaticamente assegurado. Muitas pessoas dizem que desejam o bem-estar de todos, mas nada fazem para promovê-lo, preocupando-se apenas com o próprio bem-estar. Essa atitude é inadequada. Amém. Hoje em dia, o ser humano é desprovido de gratidão, uma das qualidades mais essenciais. Esquece-se da ajuda recebida, porém, enquanto viver, deve ser grato por todo o auxílio prestado a ele. Há duas coisas que vocês devem esquecer: a ajuda prestada aos outros e o mal que fizeram a vocês. Lembrar-se do auxílio que prestaram fará com que esperem algo em troca, e recordar o mal causado a vocês despertará no seu íntimo um sentimento de vingança. Sendo assim, lembrem-se apenas da ajuda que receberam. Quem possui essas qualidades sagradas é um ser humano ideal. Neste mundo efêmero e transitório, as pessoas sempre almejam paz e segurança. No entanto, dinheiro, educação, posição de autoridade e conforto material não podem conferir tais condições. A paz se origina do coração. Só é possível experimentar paz e segurança quando o coração está cheio de amor. O amor é Deus, é a natureza, é vida, é o mais nobre valor humano. Desprovido de amor, o ser humano é como um cadáver. Por conseguinte, levem uma vida repleta de amor. Amém até mesmo o pior dos seus inimigos. Savabona Chicoba. Há uma tribo na África do Sul que tem um costume muito bonito. Quando alguém faz algo prejudicial e errado, eles levam a pessoa para o centro da aldeia, e toda a tribo vem e o rodeia. Durante 2 dias, eles vão dizer ao ser humano todas as coisas boas que ele já fez. A tribo acredita que cada ser humano vem ao mundo como um ser bom. Cada um de nós desejando segurança, amor, paz, felicidade. Mas às vezes, na busca dessas coisas, as pessoas cometem erros. A comunidade enxerga aqueles erros como um grito de socorro. Eles se unem então para erguê-lo, para reconectá-lo com sua verdadeira natureza, para lembrá-lo quem ele realmente é, até que ele se lembre totalmente da verdade da qual ele tinha se desconectado temporariamente. Eu sou bom. Savabona Chicoba. Savabona é um cumprimento usado, quer dizer: eu te respeito, eu te valorizo. Você é importante para mim. Em resposta, as pessoas dizem Chicoba, que é: então, eu existo para você, eu te pertenço. Semente da vida.
O mesmo céu se estende sobre a cabeça de todos, a mesma terra sustenta os pés de todos, e o mesmo ar preenche todos os pulmões. O mesmo Deus criou e mantém a todos e põe fim à sua jornada terrena. Por que, então, esse comportamento desumano, marcado pela inimizade, pelo fanatismo, por lutas e discórdias? No texto sagrado, o Senhor declarou: Eu sou a semente de todos os seres. Uma árvore é um amplo conjunto de folhas, flores, frutos e folhagens, um extenso sistema composto de tronco, ramos e galhos, todos gerados a partir de uma única sementinha. E cada fruto da árvore contém, no seu interior, sementes da mesma natureza. Contemplem, por um momento, a magnífica multiplicidade da vida, toda a sua rica variedade de seres fortes e fracos, de presas e predadores, em angústia e em alegria, seres que deslizam, rastejam, voam, flutuam, caminham, pendem, escavam, mergulham, nadam. Toda essa incontável diversidade de seres criados teve origem na semente que é o Senhor, e cada um deles carrega no seu âmago a mesma semente. Visualizem essa divindade imanente, e então se tornarão humildes, sábios e cheios de amor. Bem-aventurança. O ser humano não obtém bem-aventurança duradoura nos prazeres materiais. Ele tem que descobrir que a fonte dessa bem-aventurança se encontra no seu interior. O divino não está em nenhum outro lugar, ele reside no coração de cada indivíduo. Portanto, aquele que o busca dentro de si próprio se redime, e então alcança a liberação. Todas as práticas espirituais externas têm valor temporário. Para que se vivencie a bem-aventurança permanente, elas precisam ser internalizadas. Os exercícios mentais também não tocam o coração. Devoção, dos quais ouvir aquilo que é sagrado e a entrega total do ser é o mais importante. Depois disso, não há necessidade de mais nenhum esforço, é a convocação para essa completa rendição. Prática espiritual. A verdadeira prática espiritual consiste em transformar o mal em bem e transmutar a tristeza em alegria. Não existe alegria sem tristeza, nem bem sem mal. Há um conflito contínuo entre o bem e o mal, entre a felicidade e a tristeza. Estas são como irmãs gêmeas, inextricavelmente interligadas. Uma é o início, a outra é o fim. Começo e fim caminham juntos. Somente o divino está além dos conceitos de começo, meio e fim, pois tudo que pertence ao mundo material possui um começo e um fim. Tristeza, problemas e dificuldades não são impostos por fatores externos, eles fazem parte do fluxo natural da existência. O aprimoramento da vida requer uma prática espiritual contínua, sem ela, a vida se degrada. Um diamante adquire mais valor após o processo de corte e lapidação, e o ouro, extraído da terra em sua forma bruta, se torna puro e precioso após o refinamento. Similarmente, a prática espiritual é necessária para elevar a vida do trivial ao sublime. Caminho para o divino. Os olhos devem ver apenas o que é bom. As mãos devem estar ocupadas com boas ações. Os ouvidos devem ignorar o mal e ouvir apenas o que é bom. Não falem maldades, falem apenas o que é bom. Não pensem no mal, concentrem-se no que é bom. Não pratiquem o mal, façam apenas o bem. Esse é o caminho para Deus. Os olhos devem contemplar apenas o que é sagrado. O mundo inteiro será transformado quando a visão de vocês se tornar sagrada. Dediquem em cada momento a ações que agradem a Deus. Cultivem o amor a Deus, o que lhes concederá inúmeras bênçãos. Os antigos costumavam abençoar aqueles que os procuravam com votos de 100 anos de vida e boa saúde. Eles desejavam vida longa às pessoas para que pudessem viver de maneira digna. Que suas vidas sejam longas, alegres, pacíficas, amorosas e divinas. Redimam suas vidas praticando o amor divino. Natureza da graça divina. A graça divina é como a chuva, é como a luz solar. Para obtê-la, é necessário adotar algum tipo de prática espiritual, comparável a manter um recipiente aberto para receber a chuva ou abrir a porta do coração para que o sol possa iluminá-lo. A música transmitida pelo rádio está em toda parte ao seu redor, porém é preciso ligar o aparelho receptor e sintonizá-la na frequência correta para poder ouvi-la e apreciá-la. Orem pela graça, mas realizem pelo menos essa simples prática espiritual. A graça fará com que tudo se ajuste. A sua principal consequência é a autorrealização, mas ela traz consigo benefícios adicionais,
tais como uma vida feliz e cheia de contentamento e um caráter sereno e destemido, fundamentado em uma paz inabalável. O principal benefício que se obtém de uma joia é a alegria pessoal. No entanto, se algum dia faltar dinheiro, será possível vendê-la e recomeçar a vida. Essa é uma vantagem adicional. A principal dádiva de uma bananeira é um cacho de frutas, porém as suas partes subsidiárias, como as folhas, o ter o miolo do tronco e o botão da flor, também podem ser utilizadas de maneira proveitosa. Tal é a natureza da graça divina. Ela atende a várias necessidades. Fanatismo religioso. Aqueles que desconhecem a onipresença de Deus desenvolvem antagonismos entre si com base em religião, casta e raça. Todas as religiões reconhecem a eternidade e a onipresença de Deus. Assim, causa estranheza que até mesmo os que aceitam essa verdade demonstrem tamanha estreiteza mental. O ódio entre pessoas que professam diferentes religiões leva, finalmente, à destruição da própria fé. Mas aqueles que buscam destruir a religião são totalmente insensatos, pois o que se deve destruir é o fanatismo religioso, não a religião em si. Desprezar a religião alheia por amor à própria religião é como demonstrar o amor pela própria mãe denegrindo a reputação de outras mães. Todo indivíduo precisa reconhecer que outros têm pelas suas respectivas crenças a mesma consideração e devoção que ele possui pela sua. Os jovens de hoje devem, além de desenvolver apego à sua própria religião, respeitar as crenças e práticas alheias. Lembrando, com esse episódio chegamos ao final da série. Vamos disponibilizar o link de acesso em PDF do conteúdo grafado da Revelação Educacional, somente ao amigo que se inscreveu no canal Contexto Educacional. Para isso, é só enviar e-mail solicitando para o endereço que consta na descrição do vídeo. Então, confere aí se inscreveu no canal Contexto Educacional, pois também é um modo de mostrar à plataforma que os conteúdos o interessam e receber aviso de novas postagens. Agradeço por ter ficado até o final do episódio. Amor fraterno e altruísmo. Que assim seja e assim se faça.